Muito obrigada, professor Eduardo Neves, por esta brilhante apresentação, bastante interessante e também pertinente para a nossa reflexão. O professor Eduardo Neves fez a sua apresentação a propósito do tema dívida pública e desenvolvimento, fortalecimento da transparência, responsabilidade e gestão da dívida pública em Moçambique. Com certeza, os nossos internautas, os nossos oradores que se encontram no Zoom, também vão poder comentar em torno deste assunto. Por agora, passo para a outra parte da nossa conferência, que é, portanto, trazer aqui um painel de discussão com base nesta apresentação bem feita há pouco. E para tal, vamos contar aqui com os comentários do Dr. Yassifir Ibrahimo, do IES, vamos contar com os comentários da doutora Nádia Samo, faz parte do CTA, vamos ainda contar com os comentários do Dr. Egas Daniel, e desde já, sem mais delongas, passo a perguntar à produção quem vai intervir via Zoom agora. As indicações seriam que a doutora Nádia Assamo já está do outro lado e vai, portanto, trazer aqui os seus comentários. Doutora Nádia, bom dia, bem-vinda. Como já fazia referência, passamos agora para a outra parte da nossa discussão, que tem a ver com, portanto, os comentários que vão ser trazidos aqui pelo nosso painel escolhido para esta discussão, com base na apresentação. Parece que a doutora Nádia já está do outro lado, doutora Nádia Samo, faz parte do setor privado, é representante do CTA e vai juntar-se a nós para deixar ficar os seus comentários, portanto, a propósito desta apresentação. Podemos avançar? Vamos pedir à doutora Nádia para ligar o seu ecrã, a partir do dispositivo que está a usar. Vamos poder ouvi-la, mas não vê-la. Neste caso, tem que ligar, portanto, o dispositivo que está a usar para esta transmissão via Zoom. É só clicar do lado onde aparece aí, portanto, a opção para que possamos vê-la. Conseguimos, produção? Ou passamos para os comentários do Dr. Yassifir Ibrahimo, representante do IES. Parece que a doutora Nádia está com alguns problemas, diz que não aparece o dispositivo do áudio. Produção, podemos dar assistência à doutora Nádia do outro lado? Entretanto, vamos convidar o doutor Yassifir Ibrahimo, que vai, portanto, deixar ficar aqui os seus comentários. Podemos passar o microfone, produção, para o doutor Yassifir estar aqui? Vamos desinfetar, temos que ter toda a atenção. Tem o álcool consigo. Muito obrigado pelo convite, para estar aqui e fazer algumas reflexões à volta deste tema extremamente importante, que é a questão da dívida pública e desenvolvimento. Muito obrigado, Dr. Neves, pela apresentação. A minha intervenção inicial será à volta da questão da dívida pública, evolução da dívida pública, e também rebater um pouco a ideia de que a dívida pública em Moçambique foi contraída para um programa integrado de desenvolvimento de Moçambique. Não é? Quando nós olhamos para o histórico da dívida pública, encontramos um processo de endividamento público muito ligado à volta do modelo específico de desenvolvimento que o governo de Moçambique adotou. Não é? Porque nós podemos olhar para a dívida pública como, por exemplo, um excesso de consumo, não é? Ou podemos olhar para a dívida pública como resultado de um modelo de desenvolvimento específico. Olhar para a dívida pública como um excesso de consumo pode levar-nos para um caminho que não reflete aquilo que são as dinâmicas econômicas que explicam o elevado endividamento público de Moçambique e explica por que a dívida pública em Moçambique não levou necessariamente ao desenvolvimento econômico que era esperado na contratação da dívida pública.
Se nós olharmos para o modelo de desenvolvimento econômico adotado em Moçambique ao longo dos anos, verificamos que é um modelo de desenvolvimento muito assente na ligação com o grande capital internacional. A partir dos anos 2000, nós começamos a ter um modelo de desenvolvimento voltado na atração de investimentos diretos para a economia de Moçambique. E este é um marco muito importante, porque a atração de investimento direto estrangeiro para a economia de Moçambique faz parte do modelo integrado que o governo adotou para poder desenvolver Moçambique. E atrair o grande capital estrangeiro em Moçambique, como o Dr. Neves fez referência, era necessário investir. O país tinha déficit de várias infraestruturas e era preciso financiar essas infraestruturas para poder viabilizar e dar alguma segurança ao grande capital internacional. Podemos questionar se este era o modelo adequado de desenvolvimento que o país deveria adotar, quais seriam as implicações macroeconômicas de adotar este modelo. Hoje, podemos chegar à conclusão de que não foi o melhor modelo adotado, porque isso teve implicações macroeconômicas, teve implicações nas finanças públicas e teve implicações na reestruturação da despesa pública e na alocação de recursos fiscais e também de dívida pública contraída pelo Estado. Verificamos que parte significativa da dívida pública, no momento inicial, era concessional, não é? Porque Moçambique estava intervencionado pelo Fundo Monetário Internacional e essa intervenção do Fundo Monetário Internacional não permitia que Moçambique pudesse ir aos mercados e contrair a sua dívida. Ou seja, havia uma janela muito apertada do FMI a controlar o endividamento público de Moçambique. E isso justificou que na primeira década a dívida pública de Moçambique estivesse controlada. Mas a metodologia adotada pelo Fundo Monetário Internacional e também adotada por muitos economistas de olhar para o endividamento público sustentável do ponto de vista do rácio dívida por PIB, e na minha ótica e também na ótica de alguns economistas, não é uma metodologia muito acertada para economias em via de desenvolvimento como a de Moçambique. Para as economias desenvolvidas, com mercados desenvolvidos, economias menos porosas, essa metodologia pode funcionar. Mas no caso de Moçambique, onde parte significativa do nosso PIB não é retido para a nossa economia, então usar a metodologia de dívida dividido pelo PIB não é a melhor metodologia para explicar a sustentabilidade do PIB. E essa foi a metodologia que tem sido usado, é a metodologia usada internacionalmente e também defendida pelo Fundo Monetário Internacional. Então, ao longo dos anos, este rácio foi melhorando, porque a economia de Moçambique foi crescendo, como nós podemos assistir. A economia de Moçambique, durante cerca de 2 décadas, teve um rácio de crescimento à volta de 7,5%, teve uma taxa de crescimento médio anual de cerca de 7,5%, e isso melhorou o rácio de dívida por PIB. E isso criou condições para Moçambique ir aos mercados e contrair mais dívida. Então, verificamos que essa contração da dívida foi para alimentar investimentos em infraestruturas que apoiam e suportam o grande capital, nesse caso, os projetos extrativos de exploração de recursos naturais. Quando nós olhamos para a trajetória de financiamento público, do investimento público com base em dívida pública, elas foram para investimentos que estavam ligados ao grande capital internacional, estava ligado aos megaprojetos. E não foi a dívida pública contraída para financiar um conjunto de infraestruturas que permitissem desenvolvimento de capacidades produtivas na economia de Moçambique, desenvolvimento de ligações setoriais dentro da economia. E isso fragilizou a nossa economia e fomos desenvolvendo uma economia muito pouco diversificada, o grosso do investimento público contraído com base em dívida pública, embora que numa fase inicial concessional, fosse para estas infraestruturas. E a economia foi perdendo capacidades produtivas, não é? E foi ficando mais afunilada, foi ficando mais concentrada e menos diversificada, e isso tem implicações fiscais, porque se temos uma economia pouco diversificada, mais afunilada, temos uma economia com menor capacidade de mobilização de recursos fiscais, não é?
na forma de captação de impostos e mesmo na investimento público fora deste tecido todo ligado ao grande capital internacional dos grandes mercados. E esse padrão continuou, e por que continuou? Porque a economia de Moçambique ia registrando um crescimento acelerado a nível mundial. A economia de Moçambique recebia elogios a nível internacional como sendo um caso de sucesso de uma economia que rapidamente tem estado a crescer, não é? E isso foi melhorando o seu espaço de endividamento público. E, obviamente, o FMI também apoiou a ida de Moçambique aos mercados porque tinha um PIB em crescimento e tinha um espaço de endividamento público maior. Então, tudo isso está à volta do modelo de desenvolvimento que o governo adotou e que achou que fosse um modelo que pudesse melhorar as condições de vida. E depois, posteriormente, tivemos o endividamento público comercial também a crescer, em que, para além do endividamento concessional, Moçambique começou a ir aos mercados, começou a financiar-se a título de dívida comercial, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. E, como nós sabemos, a dívida pública comercial tem taxas de juros elevados, tem um período de maturação muito curto e tem um serviço da dívida pública muito elevado, o que gera uma pressão sobre as finanças públicas. Mas era um crescimento da dívida pública ancorado em dinâmicas de crescimento econômico insustentáveis, não é? Baseado na exploração dos recursos naturais, baseado na exportação de matérias-primas, as chamadas commodities, que têm volatilidade de preços no mercado internacional. Era um crescimento econômico baseado na ajuda externa, a ajuda externa dos parceiros de cooperação, nesse caso o apoio direto ao orçamento do Estado, escondia as fragilidades da economia de Moçambique, que a ajuda externa permitia ao governo financiar um conjunto de despesa pública em setores sociais, na saúde, educação, transporte, segurança, entre outros, e a dívida pública alimentava este investimento público massivo ligado ao grande capital internacional. Depois, tivemos o caso das dívidas ocultas, que também vieram exacerbar aquilo que é o nível de endividamento público da economia de Moçambique, veio agravar aquilo que é a taxa, que é os níveis de insustentabilidade da dívida pública de Moçambique, mas o problema de endividamento público em Moçambique não se circunscreve apenas à questão das dívidas ilícitas. As dívidas ilícitas são parte de um problema que já era anunciado de crise da economia de Moçambique, crise de endividamento público. Portanto, nesta minha intervenção, gostaria de destacar que o problema de endividamento público em Moçambique já vinha experimentando um crescimento acelerado, okay? E as dívidas ilícitas não foi o veículo que tornou a dívida pública de Moçambique insustentável. A dívida pública de Moçambique já estava em níveis insustentáveis, as dívidas ilícitas vieram exacerbar esta tendência. Significa que já estávamos a caminhar para um cenário de insustentabilidade da dívida, apesar do episódio. E a questão da sustentabilidade da dívida pública, a sustentabilidade da dívida pública é um conceito também político, não é? Porque leva ao Estado a impor austeridade, não é? Porque eu posso ter uma dívida pública, posso tornar uma dívida pública sustentável, porque se eu impor austeridade e a chamada consolidação fiscal e reduzir os níveis de despesa pública, isso significa que este rácio de dívida por PIB pode se estabilizar, porque o déficit fiscal também pode reduzir como consequência da redução da despesa pública. Mas estaríamos a ter uma sustentabilidade da dívida com base na imposição de austeridade. Foi o que aconteceu logo após a descoberta das dívidas ilícitas, onde Moçambique entrou para um programa de consolidação fiscal assente na redução da despesa pública e os setores sociais foram afetados. E, por outro lado, quando nós olhamos para o modelo de desenvolvimento econômico de Moçambique, nós encontramos um modelo de desenvolvimento que não cria capacidades produtivas. E eu penso que esta é uma variável extremamente importante, porque como é que nós saímos da questão da dívida pública? Moçambique tem estado
a receber algum alívio ao serviço da dívida pública, mesmo que neste momento Moçambique reestruture a sua dívida, a reestruturação da dívida pública em si não resolve o nosso problema, porque nós não estamos a criar dinâmicas produtivas dentro da nossa economia. E a criação de dinâmicas produtivas é uma variável central para poder aumentar a mobilização de recursos fiscais e essa mobilização de recursos fiscais poder alimentar o financiamento de uma despesa pública integrada no crescimento da capacidade produtiva do país. E depois, por outro lado, há uma outra dimensão que é importante termos em conta, que é a articulação que existe entre a política fiscal e a política monetária, não é? Embora o foco desta conferência é a dívida para o desenvolvimento, eu penso que, em parte, tem faltado esta articulação entre a política fiscal e a política monetária, onde essas duas políticas em si acabam se anulando. Acabam se anulando porque as dinâmicas de desenvolvimento adotadas pelo Estado, nesse caso pelo governo, anulam o espaço de atuação da política monetária e, por outro lado, é preciso rever o mandato do Banco Central como um ator extremamente importante no desenvolvimento econômico do país, também como um ator central na gestão da dívida pública. Penso que a possibilidade do Banco Central adquirir os títulos de dívida pública do governo pode ser um mecanismo que permita ao governo libertar a sua pressão de endividamento público doméstico e pode ser um mecanismo do governo realocar o seu financiamento ao desenvolvimento de uma base produtiva mais diversificada, com base no apoio do Banco Central. Depois, há necessidade também de destacar a priorização do investimento público. Não é? O investimento, na perspectiva econômica, é uma variável extremamente importante e tem um fator multiplicador no crescimento econômico. Mas, quando nós olhamos o que a dívida pública está a financiar, assistimos sim que a dívida pública tem estado a financiar o investimento público, mas é o financiamento do investimento público que não permite gerar ligações produtivas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o apoio do Estado em relação às empresas públicas e às empresas comparticipadas pelo Estado, os chamados acordos de retrocessão, que, no fim, têm um peso orçamental, porque o Estado, em última instância, acaba assumindo parte dessa dívida. E quando nós olhamos para a dinâmica dos acordos de retrocessão, o pagamento que as empresas que beneficiam dos acordos de retrocessão têm no volume que absorvem, verificamos que o nível de devolução é extremamente baixo, não é? Muito próximo de zero até, como percentagem do PIB. E isso tem um peso no orçamento do Estado, tem um peso na dívida pública, e isso faz com que o Estado tenha que emitir nova dívida para pagar a dívida passada. Então, é preciso reestruturar o setor empresarial do Estado, é preciso que o setor empresarial do Estado e as empresas também participadas pelo Estado tenham uma maior eficiência para poder reembolsar os valores que são concedidos. E também, por outro lado, mesmo a volta das parcerias público-privadas, que também o Estado se endivida para poder fazer parte das parcerias público-privadas. Então, temos que questionar até que ponto essas parcerias público-privadas também contribuem para o desenvolvimento econômico do país. Não é? Se nós olharmos agora para os vários projetos do setor energético do país, onde o Estado participou e depois concessionou parte da sua comparticipação, verificamos que dinâmicas do setor, dinâmicas das parcerias público-privadas estão mais voltadas para a exportação de energia, não é?
não necessariamente criação de fontes de energia para alimentar atividades produtivas domésticas e para reduzir o custo do setor privado. Nós temos hoje um Estado que não consegue investir em setores chaves para poder reduzir os custos operacionais do setor privado. Por exemplo, o custo de energia, que é um dos custos extremamente altos na produção e que o setor privado tem estado nesta campanha de negociação com o governo para expandir o acesso a fontes de energia e também para reduzir os custos desta energia. Mas, em contrapartida, encontramos dinâmicas de investimento público no setor da energia, mas para exportação. É claro que a exportação é uma variável importante no desenvolvimento do país, porque permite a entrada de divisas, mas penso que com o modelo de desenvolvimento, dinâmicas produtivas domésticas e ligações entre essas dinâmicas produtivas são fundamentais para um alargamento da base produtiva e, consequentemente, o alargamento do espaço fiscal do país. Pois, doutor Yassir, tem mais 1 minuto, 2 minutos mesmo para finalizar. Então, para concluir a minha intervenção, depois podemos alargar o nosso debate na fase de perguntas, eu gostaria de enfatizar que a questão da dívida pública em Moçambique, na minha perspectiva, está ligado ao modelo de desenvolvimento econômico que o Estado tem estado a adotar, e é um modelo de desenvolvimento econômico que, a continuar, mesmo que Moçambique reestruture a sua dívida, mesmo que tenha um alívio da dívida, dificilmente vai eliminar a dependência em relação à dívida pública e dificilmente irá criar capacidades produtivas e alargamento da base produtiva doméstica. Obrigado. Muito obrigada, doutor Yassir Ibrahim, por esta apreciação, por estes comentários bastante ricos para a nossa conferência. Parece que sim, agora já podemos entrar em direto, ou portanto ouvir este comentário que será feito via Zoom, da doutora Nádia Samo, que faz parte do CTA. Doutora Nádia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, primeiro pedir desculpas, acho que tive alguns constrangimentos quando foi da primeira intervenção. Sim, meu nome conseguimos é ouvi-la perfeitamente, mas infelizmente não conseguimos vê-la. Ok. Agora? Agora sim, está tudo bem. Obrigada. Ok, está certo. Primeiro dizer que venho em representação da CTA, que é a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. Antes de mais, queria parabenizar as intervenções que foram feitas, antes da minha, que é do Dr. Neves, como sempre dando aula de sapiência, e também do Dr. Yassir Ibrahim, que deu as suas valiosas contribuições em torno daquilo que foram as dinâmicas da dívida nos últimos tempos. Eu ia começar a minha intervenção falando sobre aquilo que são os compromissos para salvaguardar a dívida pública. Primeiro dizer que, mais daquilo que foi mencionado pelo Dr. Neves, penso que o país deve desenhar políticas e estratégias que devem não só tomar em conta os compromissos internacionais com os quais o país tem assumido com as instituições internacionais, mas também, acima de tudo, olhar aquilo que é a nossa realidade econômica. É claro que os rácios são importantes, mantermos o nível da dívida com os rácios do PIB, das receitas e todos os outros com os quais nós nos comprometemos, mas também temos que olhar aquilo que é o nosso desempenho econômico, macroeconômico e também aquilo que é o desempenho das nossas empresas. Por que eu digo isto? Porque sempre se olha para o rácio da dívida olhando aquilo que é a dívida externa. Mas também, se formos a ver, nos últimos anos, a dívida interna tem aumentado consideravelmente. Até 2016, a dívida interna em percentagem do PIB representava somente 1%. Creio que não é a dívida interna, mas sim a necessidade de financiamento interno, estava em torno de 1%. Hoje em dia, esta necessidade de financiamento aumentou para 6%. Se formos olhar aquilo que é o relatório da dívida pública,
de 2020. Ou seja, o Estado tem ido buscar mais dinheiro ao setor bancário para satisfazer as suas necessidades. O problema não é a questão da dívida. O problema é a questão de que tipo de despesas nós estamos a financiar esta dívida. Serão dívidas que depois vão trazer alguma rentabilidade? Será que vão se refinanciar? Este aqui é o grande problema que se põe quando nós vamos buscar dinheiro. Outra questão também que se coloca é que o fato de nós irmos buscar o dinheiro ao nível doméstico para fazer face às necessidades não circunscreve só a busca de financiamento, mas também porque os bancos não terão uma apetência em baixar a taxa de juros. E quando não tem apetência em baixar a taxa de juros, as empresas pagam muito mais, vão ter que pagar o mesmo nível de taxa de juros para fazer face ao seu financiamento e, consequentemente, não há apetência para investimento na nossa economia. E também reduz a capacidade de crédito para financiar as empresas. Então, eu penso que quando o Estado faz as suas políticas, tem que olhar este tipo de questões, sobre pena de não penalizar ainda mais o setor produtivo da economia. Também queria abordar um pouco sobre aquilo que é a participação no diálogo da dívida pública, que penso que é um foco deste fórum. Eu penso que o diálogo em torno da dívida pública não deve começar só da dívida pública, mas naquilo que é toda a participação no processo de planificação, nos processos de execução que o Estado tem estado a fazer. Se nós tivermos processos de planificação transparente, o Estado desenhar estratégias transparentes, de formas transparentes, em que envolva a participação pública e que também, de certa forma, existam planos de investimento bem desenhados, em que todo cidadão tenha conhecimento daquilo que vai ser feito, daquilo que se espera financiar nos próximos tempos, que toda a informação esteja disponível, seja na página do MEF, ou seja em qualquer outra plataforma que o governo decida. Eu penso que teremos mais informação e pode também acabar com esta tendência que existe de sempre uma desconfiança em tudo aquilo que o Estado faz. Então, acredito que temos que olhar estas questões todas. O Estado deve olhar para a participação pública nos seus processos, de forma a melhorar esta questão também da participação a nível do diálogo, a nível da dívida pública, deve começar por aí. E ia terminar a minha intervenção por aqui. Obrigada. Ficar aqui as suas contribuições. Muito obrigada. Passamos agora a ouvir a intervenção do Dr. Egas Daniel. Produção, podemos passar o microfone e o respectivo álcool para o Dr. Egas Daniel. Temos aqui o álcool e o microfone, por favor. Vai tecer alguns comentários a propósito desta apresentação. Foi bem feita: dívida pública e desenvolvimento, fortalecimento da transparência, responsabilidade e gestão da dívida pública em Moçambique. Dr. Egas, bom dia uma vez mais e bem-vindo. Está a funcionar. Bom dia e, em primeiro lugar, agradecer o convite para debater sobre ou para comentar sobre este tema relevante para o contexto e talvez também deixar ficar que as apresentações que me antecederam foram bastante profundas e muito esclarecedoras sobre muitos pontos relacionados com a dívida pública e quase que praticamente tiraram a maior parte dos meus comentários, porque foram muito bem feitas e agradeço pela boa antecipação, pela boa explanação que foi dada pelos colegas que me antecederam. Talvez vou deixar ficar os elementos que julgo serem também pontos-chave para a compreensão do fenômeno da dívida, mas
focando mais sobre a participação do cidadão no processo de monitoria e do escrutínio sobre a gestão da dívida pública por si. Talvez a primeira forma, tratando-se de uma relação que nós queremos estabelecer entre a dívida e o desenvolvimento, e também aproveitando os comentários dos colegas que me antecederam, a dívida não tem uma relação direta e de curto prazo e imediata com o desenvolvimento. A dívida é uma forma de financiamento que o Estado tem das suas despesas e que é por via da qualidade da utilização do valor que vem da dívida pública que nós financiamos o processo de desenvolvimento. E, mais uma vez, a crença é de que, através da contração da dívida pública, promovemos um crescimento econômico sustentável e inclusivo, capaz de levar a um desenvolvimento econômico de longo prazo. E conforme disse o Dr. Ibrahim, o modelo de crescimento e desenvolvimento que o país foi adotando não chegou, não coaduna mais ou menos com a estrutura, não coaduna com a necessidade ou não coaduna com a questão de termos cada vez mais inclusão neste processo de crescimento, de nós aproveitarmos os setores que poderiam ter um potencial contributivo para o processo de desenvolvimento econômico do país. Agora, se nós olharmos para a dívida pública de Moçambique e a forma como se limita e a sua limitação em transformar-se na promoção de um crescimento econômico inclusivo e desenvolvimento, o primeiro aspecto esteve associado ao nível de contração. O que sucede é que, mesmo que estivéssemos a contrair a dívida e aplicar de forma correta, existem níveis a partir dos quais a evidência empírica mostra que a dívida passa a ter limitações em contribuir para o crescimento e, consequentemente, para o desenvolvimento. E nós esperamos este limite, o primeiro ponto. O segundo ponto é que o caso concreto da nossa não tem uma correlação, ou pelo menos não conseguimos ver uma evidência direta com a promoção do crescimento econômico inclusivo e desenvolvimento. Significa que teríamos que resolver dois aspectos chaves. Primeiro, a aplicação, e segundo, o limite. E como é que esses limites fazem sentido para o nosso contexto, e acredito que esta questão foi bem explorada pelo Dr. Yassir Ibrahim. Agora, sob o ponto de sustentabilidade, é claro que agora estamos todos conscientes de que a dívida pública é insustentável, mas algo que se levanta é qual é a tendência. Nós temos confirmada a insustentabilidade da dívida desde 2016, desde o despoletamento do endividamento oculto, mas a pergunta que vem é, de lá para cá, qual tem sido a tendência de crescimento e aplicação do endividamento público? E se nós olharmos para a tendência e estudarmos-la, vamos pelo menos projetar o que é que nos espera nos próximos anos. E se eu trouxe talvez dois dados que podem nos ajudar a vermos e talvez a melhorarmos nos aspectos que, mesmo depois da nossa dívida ser confirmada e insustentável, esses aspectos ainda podem minar a nossa recuperação e a nossa retirada desta conjuntura complexa que caracteriza o país do ponto de vista do endividamento. O primeiro aspecto tem que ver com o fato de o endividamento público ainda continuar a crescer acima do nível de produção, ou seja, acima do PIB. Se nós pegarmos os últimos 3 anos, a dívida pública teve um crescimento superior ao nosso PIB. Isto significa que, sob o ponto de vista dinâmico, olhando para a tendência, nós estamos a caminho de sair do panorama crítico em que o país se encontra. E, consequentemente, se a dívida pública continua a crescer acima do PIB, neste caso 2 pontos percentuais acima do PIB, naturalmente não se esperava que crescesse acima, aliás, que crescesse ao mesmo nível que as receitas. Ou seja, se nós olhamos para a produção e consequentemente olhamos para as receitas, a dívida pública cresce também acima da capacidade de geração de receitas. E, infelizmente ou não, o panorama, quer dizer, o contexto da pandemia veio agravar. Enquanto tivemos uma situação onde as receitas de 2019 para 2020, por causa da pandemia, principalmente, tiveram uma redução de 15%, significa que
este acaba sendo um agravante de todos os indicadores de sustentabilidade e acaba colocando em causa talvez o período no qual nós veremos algum alívio ou alguma tendência de melhoria destes indicadores de sustentabilidade. E talvez o último fator que ia levantar e que talvez pode nos ajudar a estudarmos, analisarmos e debatermos a questão da tendência da sustentabilidade da dívida pública é o fato de a falta de pagamento dos empréstimos que foram acordados, o adiamento do pagamento desses empréstimos, resultar no acúmulo de juros associados a esta falta de pagamento, o que implica necessariamente que no longo prazo estamos a aumentar os custos de pagamento, mas não só, talvez estamos a hipotecar possíveis aplicações de receitas no futuro que poderiam, de facto, contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico do país. Talvez para terminar e terminar e talvez responder à pergunta como é que podemos envolver o cidadão nesta campanha, como é que podemos envolver o cidadão no debate e apropriação dos aspectos relacionados à dívida pública, até para entender mais do que ser um debate que envolve apenas economistas ou pessoas interessadas na matéria, mas envolver o cidadão comum, é nós conseguirmos relacionar diretamente esses números. Quando eu falo dívida sobre PIB, dívida sobre receitas, dívida sobre exportações, e falo de percentagens, e falo de números, milhões, mil milhões, talvez o cidadão comum pode não ter o interesse necessário para se integrar, debater e até demandar ou fazer maior escrutínio em torno do endividamento público. Então, trouxe talvez estratégias que podemos usar para debater o assunto e fazer chegar a informação ao cidadão comum e poder, talvez, granjear, poder, talvez, motivar a sua participação neste debate. Um dos elementos que talvez pode ajudar nós a fazermos isso é mostrarmos ao cidadão, por exemplo, que o fato de, a partir de 2012, o orçamento, quer dizer, o serviço da dívida, que é necessariamente o pagamento que o Estado faz aos seus credores, o fato desse valor, desde 2012, superar o orçamento que vai para o setor da educação, estamos a dizer diretamente ao cidadão que o esforço financeiro que o Estado faz para honrar com os credores, ou para honrar com os compromissos com os credores, supera o valor que é alocado para o cidadão, para reduzir os níveis de crianças que não têm acesso, ou se têm acesso, têm qualidade baixa, ou não têm acesso a salas de aulas, ou não conseguem sentar em carteiras, ou não têm acesso ao livro escolar. Então, esses elementos vão ajudar o cidadão a compreender o fenômeno atual, mas não só, se nós também tomamos em consideração que o orçamento que vai para o setor da saúde é inferior à dívida pública, ou ao serviço da dívida, desculpe, desde 2012, a partir de 2012. Estou a dizer que tivemos uma tendência antes de 2012, onde o serviço da dívida era inferior aos orçamentos que vão para os setores sociais, mas a partir de 2012, 2013, começava a se observar uma tendência onde o orçamento que vai para os demais setores, o orçamento que vai para o serviço da dívida, começava a superar o orçamento que vai para os setores sociais, com destaque para o setor da educação. Atualmente, só para nós termos uma ideia muito objetiva, o orçamento que vai para o serviço da dívida, de 78 milhões, supera quase em 3 vezes o serviço da dívida, que é cerca de 78 mil bilhões, praticamente usando os dados de 2019, um pouco de 2020, supera 3 vezes o orçamento que vai para esses outros setores, que vai para o setor da educação, que vai para o setor da saúde. E isso não acontecia em 2011, não acontecia em 2012, não acontecia em 2010, não acontecia antes até do início da contratação deste endividamento comercial. E também, se eu disser ao cidadão comum que a dívida pública moçambicana, por exemplo, só o serviço da dívida de um dos anos de 2018, por exemplo, poderia ter construído salas de aulas que iam beneficiar 2,1 milhões de crianças. Também aproximo este debate ao cidadão comum. E, por fim, se eu disser ao cidadão que apenas 1% do serviço da dívida pago em 2016 seria suficiente para alocar uma ambulância para todos os distritos do país, também consigo aproximar o debate sobre a dívida pública, o envolvimento do cidadão, a motivação para ele escrutinar o orçamento do Estado, escrutinar os encargos, os juros associados ao endividamento público. E eu consigo motivar o cidadão a se envolver nesse debate e, por consequência disso,
exigir talvez melhor responsabilidade no processo de contratação, de gestão da dívida pública, observando não só os limites, porque a questão da dívida pública não trata somente dos limites de contratação, mas também da sua aplicação e, paulatinamente, caminharmos para uma maior responsabilidade e uma relação, talvez, mais direta, mais direta e de longo prazo entre a contração do endividamento público, o financiamento do crescimento econômico inclusivo e sustentável e, por consequência, o desenvolvimento econômico de longo prazo. Talvez não é de esgotar tudo por aqui, como eu disse, o debate vai nos permitir aperfeiçoarmos as questões que foram trazidas por mim, mas também pelos intervenientes que me antecederam. E obrigado. Muito obrigada pela intervenção, Dr. Egas, por esta brilhante intervenção. Agora sim, passamos para a penúltima parte do nosso programa, que é de perguntas e respostas da sessão plenária. Os nossos convidados internamente e também via Zoom são chamados a deixar ficar outros comentários, outras questões, antes mesmo de trazermos aqui a última parte que tem a ver com algumas notas de encerramento que serão trazidas pela doutora Paula Monjane. Portanto, internamente podemos aqui trazer outras questões, sublinhar outras questões que não foram trazidas, acrescentar e deixar ficar aqui também comentários. Vou pedir à produção para que faça, portanto, a questão de levantar-se e passar aqui o microfone para os convidados que estão aqui, que gostavam de tecer algumas considerações depois destas belíssimas e também importantíssimas contribuições trazidas aqui nesta sala e não só via Zoom. Recordar ainda que os nossos internautas, os que nos acompanham a partir das nossas páginas no Facebook, também podem se juntar a esta reflexão a propósito deste assunto, dívida pública e desenvolvimento, fortalecimento da transparência, responsabilidade e gestão da dívida pública em Moçambique. Então, é só levantar a mão, quem quiser, portanto, deixar ficar aqui algum comentário. Produção, podemos passar aqui o microfone internamente. Podemos desinfetar o microfone, passamos também internamente e vamos trazer aqui algumas contribuições. Produção, por favor, Aziz, podemos passar aqui o microfone, por favor. Vou pedir primeiro para que se apresente aos nossos internautas e aqui também internamente e deixe ficar o ponto de vista que tem em relação a este assunto. Bom dia uma vez mais, bem-vinda. Bom dia, chamo-me Beatriz Tovela, sou do Ministério da Economia e Finanças. Começar talvez por agradecer as apresentações que foram feitas, os comentários também que foram feitos. Acho que eu, como representante do Ministério da Economia e Finanças, considero contribuições da sociedade civil e de outras instituições aqui que estiveram a falar sobre a dívida. Principalmente a apresentação feita em português, acho que foi da UIM, acho que pôs bem claro as obrigações praticamente que nós temos como devedores, também as obrigações que os nossos parceiros têm como credores, e acho que é muito importante que a sociedade civil também e o povo em geral possa ver que a responsabilidade não existe só de um lado, mas existe das duas partes, e é importante que as duas respeitem. Dizer que é uma contribuição, alguns conceitos que eu vi são novos, tinha de outra maneira conhecimento, mas não daquela maneira tão detalhada que deu. E as outras contribuições também foram importantes, e dizer também que o mais importante na dívida pública é que realmente sem crescimento a dívida nem que se reduza, enquanto estamos a fazer o serviço da dívida, parece que a dívida está a aumentar. E neste momento nós tivemos muitas situações que fizeram com que o crescimento econômico não fosse aquele que nós esperávamos, tanto quando contratou-se a dívida e começou-se a contratar mais dívida para investimento, contava-se um crescimento seria superior àquele que realmente está a acontecer. Nós tivemos o problema dos ciclones, agora estamos a ter o problema da Covid, e e acaba afetando muito a receita, porque nós contávamos muito também com o setor privado e com os restantes contribuintes. Mas dizer em todo o caso que é uma contribuição, estamos aqui para aprender e acho que é bem-vindo. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Beatriz Tovela, é representante do Ministério da Economia e Finanças. Muito obrigada aqui pelos comentários. Internamente podemos ir levantando a mão e deixando ficar outros comentários, outras contribuições. É só levantar a mão e certamente deixar ficar o comentário que tem a propósito deste assunto, mas também podemos contar aqui com outros comentários via Zoom, não é? Via Zoom e também através das nossas páginas no Facebook, CDD Moçambique, CDD Youth Online TV, e também temos a página do FMO, do Fórum de Monitoria do Orçamento. Estamos em direto para estas 3 páginas, mas também podemos ter aqui algumas contribuições via Zoom. Produção, via Zoom temos algum comentário, alguma intervenção? Pois, fica à vontade, doutora Beatriz. Obrigada mais uma vez. Eu queria saber da opinião dos intervenientes que avançaram relativamente à estruturação. Neste momento, nós tivemos a fazer a estruturação no âmbito da iniciativa de suspensão de serviço da dívida, que foi concedida, foi aprovada pelo G20 no âmbito do convite, e eu gostaria de ter a opinião dos colegas que estão aqui, também a opinião relativamente ao quadro comum, que é uma proposta também aprovada pelo G20, que vê-se para a estruturação, tanto para olhar para o curto prazo, tanto também para olhar para o longo prazo, para a sustentabilidade da dívida. Obrigada. Está esta questão bem colocada, doutora Beatriz Tovela. Parece que vamos ter que convidar uma vez mais o professor Eduardo Neves para tecer os seus comentários a propósito desta questão. Produção, podemos passar aqui o microfone, o álcool gel também. Gostava aqui de repetir, doutora Beatriz, pessoalmente, por favor. Podemos passar a produção uma vez mais para a doutora Beatriz, para que repita novamente a questão. Sim, a minha questão era, eu gostaria de ter a vossa sensibilidade relativamente à implementação da iniciativa de suspensão de serviço da dívida, que já foi implementada a partir de 2020 pelo Ministério da Economia e Finanças, que é representante do governo, pelo Estado, posso dizer, e também a vossa opinião da reestruturação no âmbito do quadro comum de tratamento da dívida. Essa ainda não foi implementada, está em análise, mas eu gostaria de ter a vossa sensibilidade sobre essas 2 matérias. Podemos ir passando aqui o microfone para que o doutor Eduardo Neves deixe ficar o seu ponto de vista em relação a esta questão. Não vai aparecer. Não sei por que razão. Produção? O vídeo, que se passa? Ok, all right, yes. Temos aqui a resposta. Obrigado. Okay. Muito obrigado mais uma vez. E agradeço bastante todas as intervenções complementares. Na verdade, foram umas autênticas aulas, né? Que seguiram a minha intervenção. Como eu disse, a minha intervenção estava focada numa coisa, né? Portanto, aquilo que é necessário para o debate das diferentes partes interessadas. E como tinha previsto, os meus colegas haviam de entrar com todo o arcabouço técnico sobre as questões de sustentabilidade e tudo que anda à volta disso, né? As questões sobre quando é que a dívida é ligada cria o crescimento também, e foi muito bem feito. Mas indo aqui a minha colega do MEF, bom, ela simplesmente quer saber sobre a nossa sensibilidade. Penso que Moçambique, mais do que qualquer outro país,
deve ser, eu diria, não sei se o termo pioneiro é mais adequado, mas deve estar sempre na linha de frente para aproveitar todas as janelas que nos concedem alívio, algum alívio, qualquer tipo de alívio, tanto para este peso de dívida que nós temos. Como eu dizia no princípio, quando a gente contrai a dívida, o nosso objetivo nunca deve ser pensar que vão nos perdoar, mas muitas vezes as circunstâncias, eu dizia, tanto quando se entra num acordo de endividamento, partimos sempre do princípio que nós vamos implementar, portanto, vamos usar esses recursos para termos, portanto, um retorno, tanto para termos, portanto, ter a capacidade de pagar a dívida, mas também provocar um crescimento econômico. Mas acontecem certas circunstâncias, infelizmente Moçambique é um ímã para problemas exógenos que muitas vezes não dependem de nós, portanto não é de vontade do governo, né? Força de vontade que as coisas corram bem, mas questões naturais, né? Desastres naturais e não só essas pandemias e doenças. Por exemplo, Moçambique, pela sua localização, país que sofre muito por causa de malária e pela sua vastidão, etc., tem dificuldades. Muita gente atualmente está a comparar, por exemplo, e não digo que seja injusto, Ruanda, que veio nos ajudar militarmente, tanto uma economia, país pequeno, etc., como Moçambique, como maior. Bom, há certos contextos, né? Muitas vezes quando olhas para fotografias e dás muita interpretação, mas não vês o filme todo, porque se vês o filme todo, começa a perceber que a parte dessa interpretação que você está a fazer, portanto, pode não ser justificável. Moçambique é um país extremamente vasto, com uma população muito dispersa, características que não ajudam muito para criar uma integração. Então, há todo um conjunto de questões que é preciso ver. Ok, e isso, obviamente, quando acontece, sobretudo os desastres naturais, quando acontecem, leva-nos um pouco para trás. Ora, a sua questão eu já respondi, de forma curta e grossa. É que temos que levar, a minha sensibilidade é que qualquer oportunidade que aparecer, nós temos que pegar essa oportunidade. Sempre que elas representarem um alívio para o cidadão, para a nossa economia, etc., temos que abraçar isso. Muitas vezes, esse alívio, como eu disse no princípio, não significa necessariamente fugir dos compromissos. Mas se agora estamos em maus lençóis, estamos mal por causa dessas circunstâncias externas, mas uma vez ultrapassadas, podemos estar bem e voltar a honrar os nossos compromissos, então que assim seja. Então, se aparecer um perdão, que nunca é mais, é bem-vindo, mas não é o que nós estamos à procura. O que estamos à procura é criar condições para trabalharmos, para podermos honrar isso, e se pudermos ajudar para sair dessas crises que nos são impostas pela natureza e as circunstâncias, melhor ainda. Essa é a minha sensibilidade. Agora, em relação a algumas que vou aproveitar para comentar as apresentações que seguiram, porque muitas vezes, mesmo uma questão de ficarmos muito apaixonados por um tema, ficamos animados e como se costuma dizer, é mais fácil criticar, sobretudo quando se foca nas fotografias, como eu dizia, e não os pormenores. Às vezes é preciso recuar no tempo, etc., procurar saber por que é que estamos no estado em que estamos. E qualquer análise tem que ser sempre dinâmica e, sobretudo, quando se trata de sustentabilidade da dívida, não estamos a tentar dizer que estamos a analisar, sim. O futuro é sempre incerto. A sustentabilidade, sempre que falamos de sustentabilidade, estamos a olhar para o longo prazo. A curto prazo, obviamente, não temos capacidade para fazer serviço da dívida, então é sustentável. O que é que vai acontecer no longo prazo? E quando a gente nota que, de fato, ainda estamos longe de resolver o problema, então aí ficamos um pouco super apaixonados pela crítica. Mas toda crítica é boa, obviamente, porque
quanto mais se critica, mais a pessoa olha para as medidas de precaução para não se realizarem esses problemas. Ok, mas deixa-me ser um pouco mais focado. Duas questões. O meu colega Toria Sfir disse que o modelo que Moçambique escolheu mostra, de fato, que o processo de endividamento não leva tanto ao objetivo para o qual essa dívida é tratada, muito sobretudo porque andamos à volta de infraestruturas que dão suporte para garantir ou animar o grande capital. E isso não nos tem levado muito longe. Bom, os caminhos para o take-off são vários. Teoricamente, a economia diz que ou você quer crescer com inclusão desde o princípio, quer dizer, distribuir máximo os recursos que você tem, mas há condições necessárias para que esse caminho nos leve a bom porto, ou então você concentra-se em poucos, e esses poucos, processo endógeno, quer dizer, há um fenômeno que chamam de spillover, né? Quer dizer, vai transbordar e vai levando cada vez mais gente no barco. Por exemplo, se grande capital começa e tem ligações com as pequenas e médias empresas, ao longo do tempo, então o crescimento começa a ser inclusivo, de forma endógena, de forma natural. Então, essa é outra possibilidade. Agora, quando não existe experiência, quando a iniciativa privada é limitada, etc., então fica um pouco difícil direcionar a maior parte desses recursos para as pequenas empresas, porque as experiências mostram que muitos recursos em mãos dispersas, várias, etc., às vezes, teoricamente, né? não experimentamos, mas podíamos experimentar. Bom, imagina só, eu digo que não tenho dinheiro, se eu tivesse dinheiro, ia investir nisso, naquilo. De repente tenho dinheiro. Ora, eu queria dinheiro para quê? Para investir para quê? Para viver bem. Agora já tenho dinheiro, por que não posso viver bem? Então, a despesa que posso realizar pode não ser necessariamente aquela que eu dizia que vou fazer se eu conseguisse o dinheiro. Então, isso acontece muito quando as empresas não têm experiências. E Moçambique vem desse processo. Nos anos 80, no princípio dos anos 90, não tínhamos empresários aqui, muito poucos empresários. E quando começaram, a maior parte deles começou em serviço, compra e venda. Por isso é que apareciam muitas coisas como os museus, nas ruas, todas, esquinas, Coleman, por aí fora, etc. Eram empresários aquilo. E um e o outro foram pensando que tiveram acesso e pensaram uma coisa um pouco maior, as empresas que na altura estavam a ser privatizadas, por aí fora, etc. Mas mesmo esses, muitos deles faliram por causa da tal falta de experiência. Então, acoplar-se sempre a quem traz tecnologia e experiência não é de todo um mau meço, um mau princípio, não é? Portanto, é possível concentrar-se em muito poucos e esses muito poucos com experiência, etc. Depois. Agora, como é que nós podemos avaliar e dizer, de fato, se funcionou ou não? Temos que olhar para o filme todo. Por isso é que vimos que até nos anos 2000 inícios, nós éramos o tal menino bonito. As coisas estavam a andar bem. Não perfeitamente, mas estavam a andar. Não estava a ser inclusivo, sem dúvida, porque não é automático. Mas muita gente estava a entrar nesse barco, nesse navio aí. Yeah? Agora, o que você faz com o dinheiro, etc., quando tem acesso aos recursos, isso é outro problema, porque muitos de nós, quando ganhávamos algum dinheiro, etc., corríamos para comprar terrenos, fazer muros e por aí fora, sempre sonhar, não estávamos a investir, estávamos a consumir. Então, quando isso acontece, tem que se concentrar, de fato, naqueles poucos que... Então, a concentração no capital não é grande, não é necessariamente um mal, e pode não ser o motivo pelo qual Moçambique não chegou onde chegou. Tá? Então, se olharmos para o tempo, se estávamos a crescer e procuramos saber nos momentos em que descarrilamos, por que descarrilamos? Os fatores que nos fizeram descarrilar, aí já podemos modificar um pouco o discurso e dizer, ok. Talvez. Bom, lembro-me, por exemplo, nos anos 80,
quando o governo de Samora Machel fez grandes investimentos na agricultura, industrialização, têxtil não sei onde, têxtil não sei quando, etc. O objetivo era fazer a substituição de importações. A maior parte desses projetos faliram. Não posso necessariamente dizer que foi por más opções, porque, como eu disse, Moçambique é vasto, estava em situação de guerra, havia cortes, etc. Então fica muito difícil eu dizer que aquelas falências todas foram por causa disso. Yeah? Difícil. É verdade que o capital humano não estava lá, mas ao ritmo em que a educação estava a evoluir, poderíamos ter chegado a outro fim se não tivesse tido os problemas internos que nós tivemos. Guerras e por aí fora. Não estou a discutir se a guerra foi justa ou injusta, se era preciso ou não, etc. Estou a seguir a lógica do crescimento econômico. Os investimentos foram feitos. Não. Então, esta é uma coisa. A outra questão que, bom, resumindo, é sempre bom contextualizar, sobretudo no tempo, quando eu quero dizer que alguma coisa não funcionou. Yeah? Obviamente que se olharmos para o fim onde estávamos, chegamos onde queríamos, não, então não funcionou. Mas muitas vezes as razões, quer dizer que, não sei se o Dr. Yashfir está a perceber, porque eu estou mesmo a tentar criar um discurso um pouco mais que nós dois nos entendemos partindo do princípio teórico, que o que nos leva a um determinado fim podem ser vários caminhos. Agora, os percalços que você passa por esses caminhos podem contribuir para um fracasso ou um crescimento lento, e não necessariamente por causa do caminho que foi escolhido. Agora, volto a repetir, qualquer caminho que você escolher, há muita coisa que você pode fazer e fazer mal. E isso ser também um dos motivos. Qual? É? Uma das questões que pode acontecer, por exemplo, nesse processo é: vamos carregar algumas poucas pessoas, as elites. Eu não vou buscar uma pessoa que eu não conheço, não de lado nenhum, e confiar nele. Você pode ficar com isto aqui. Sempre, quem estiver no poder ou qualquer posição, vai querer trazer pessoas que acham que têm capacidade, ou pelo menos acham que têm proximidade e posso estar com ele e dizer assim, não sei o quê. E esse processo, algumas dessas pessoas que eu trago, mostram que não têm experiência ou têm tendências de fazer atos que são mais ao Estado. Como, por exemplo, a corrupção, como, por exemplo, sei lá, uma série de coisas aí administrativas que não nos ajudam. Então, são erros que acontecem e seguem esse processo. E aconteceu isso. Nós tivemos muitos casos de pessoas que entraram no processo, disseram que iam fazer, ficaram com empresas, etc. Não pagaram nem um tostão ao Estado até hoje, etc. E continuam aí. E muitos deles até deram várias cambalhotas, mas foram sobrevivendo, foram sendo confiados, etc. etc. São lições que temos que tirar, obviamente, mas eu gosto muito de falar da juventude atual, porque a maior parte dos empresários jovens que estão a crescer, elas não têm esse tipo de apadrinhamento. Então, quando elas conseguem crescer e concorrer e ganhar cursos públicos, etc., e serem uma empresa, né, significa que o país está no bom caminho. E da mesma maneira que aqui na sala, quando eu vejo o Dr. Egas e o Dr. Yashfir, que ainda não fizeram PhD, mas falam com autoridade, quer dizer, dos termos, etc., como se tivessem estado em Oxford ou em Harvard, etc., quer dizer, significa que estamos a bom caminho. Agora, tem esses precalços que eu digo, que não nos ajudam muito, sobretudo desses efeitos externos. Então, com o tempo, com as reformas, e é sobre reformas que eu quero falar agora, essas reformas, primeiro, tem que ser no setor público em si, por dentro. Quem são os funcionários? O que eles fazem? A mentalidade dos funcionários dos anos 80, 90 é aquilo que resumia-se naquilo de deixa andar. É ler jornal, tomar café, não sei o quê, e fazer processos repetitivos, não pensar fora de caixa. Não pensava fora de caixa. Você tinha que fazer aquilo que ele dizia. Se ele disse que você tem que preencher o papel de almoço, não vale a pena bater um documento no computador e trazer, porque ele não vai aceitar. Então, essa gente já está a reformar. E noto, por exemplo, o Ministério das Finanças e Economia já agora, né? Só as que estão lá que pensam, que produzem relatórios. Sim, senhor, ok. Houve uma altura que os relatórios que eram lá produzidos era o copy and paste do anterior, só mudavam números. Aquilo que o presidente foi ver aí nos distritos há pouco tempo, né? As pessoas fazem relatórios bonitos, né? E quando pergunta onde é que é isto, quanto, não sabe justificar aqueles números, certo?
se nós nos livrarmos desse tipo de gente, tanto no setor público como em toda a administração, e pormos esses jovens que agora conseguem pensar fora de caixa, penso que esses modelos podem funcionar. E não só vão funcionar com essas ideias que eles trazem. Ok, o que é que eu acho que está errado aqui? Como é que eu posso corrigir para não cair no mesmo erro? Mas eu estava a dizer que, para terminar, eu estou a falar muito, queria falar sobre reforma. Quando há uma crise, para não falar de coisas que não existem, Covid atacou todo mundo. China, Estados Unidos, por aí fora. O que é que esses países fizeram? Reagiram imediatamente. Reformar a maneira de fazer as coisas. Criar incentivos imediatamente. Já? Mesmo sabendo que estão a assumir riscos a curto prazo, à medida que as coisas, os problemas forem acontecendo, vamos corrigir, mas medir os riscos e tomar medidas, incentivos e reformas imediatas. Nós continuamos a ser muito lentos nesse aspecto. Extremamente lento. Moçambique tem um problema que até agora não estou a perceber. Tem medo de assumir que eu posso perder receitas deste, daquele, da agora, não sei o quê, para ganhar muito dele mesmo e dos outros daqui a anos. Temos muito medo disso. Então não entramos em reforma. Sério. Criamos incentivos extraordinários que funcionaram para o tal grande capital. Yeah? Extraordinários. Alguns deles não vistos em lado nenhum, etc. Mas de algum modo funcionaram, porque essas empresas até hoje estão aqui e criaram alguma riqueza. Pode não ser no nível em que nós queríamos, etc. Pode não ter as ligações como nós sonhávamos. Como eu digo, Moçambique é um país extremamente vasto, com uma estrutura, quer dizer, uma economia, para além de ser desestruturada, o próprio país, a sua estrutura geográfica, não sei, é muito diversa. O Sul é muito mais desenvolvido por causa de tal compra e venda. A logística da África do Sul, a produção da África do Sul faz com que Moçambique, no Sul, pareça um país desenvolvido. Pois. Qualquer país que chega aqui. Professor, Então, resumindo, é aquilo que eu estava a dizer. Reformas, incentivos, principalmente viradas para as pequenas e médias empresas, para saltarmos esse problema que o doutor aqui Asfir estava a dizer, e parecer que só estamos a beneficiar a grande capital. Obrigado. Muito obrigada, nós é que agradecemos por estes ricos comentários. Já estamos mesmo quase que no fim desta conferência. Oportunidades certamente não vão faltar para continuarmos a refletir em torno deste assunto que é bastante interessante e também pertinente, dívida pública e desenvolvimento. E mesmo para finalizarmos, gostava de convidar a doutora Paula Mujani, que vai, portanto, encerrar esta conferência via Zoom, parece que já se encontra do outro lado e vai, portanto, encerrar esta conferência que arrancou, portanto, logo no princípio da manhã, às 9h30. Contamos aqui com várias intervenções, queremos agradecer bastante ao Reginaldo Chauneca, que é representante do Afroded e, portanto, participou desta conferência. Queremos agradecer o professor Eduardo Neves pela belíssima apresentação a propósito de dívida pública e desenvolvimento, fortalecimento da transparência, responsabilidade e gestão da dívida pública em Moçambique. Queremos agradecer ao Dr. Yessefir Ibrahim, representante do IES, a doutora Nádia Samo, setor privado, CTA, Dr. Egas Daniel, que é economista. Queremos agradecer a todos os participantes aqui presentes, portanto, para aqui, portanto, tornaram possível esta discussão, esta reflexão, esta conferência. Parece que podemos encerrar com os dizeres, os comentários da doutora Paula Mujani, que vai intervir via Zoom, produção. Doutora Paula, bom dia, bem-vinda, já estamos mesmo a finalizar. Doutora Paula, consegue nos ouvir? Produção, a doutora Paula está online.
Vamos pedir aqui o apoio da produção para ouvirmos aqui os comentários, as recomendações da doutora Paula Monjani. Bom dia, doutora Paula, parece que já está online, portanto, no Zoom. Produção, podemos colocar a doutora Paula para os últimos comentários e também considerações finais. Agradecer uma vez mais a todos os internautas que estiveram a acompanhar esta conferência africana inaugural sobre dívida e desenvolvimento. Agradecer a todos pela presença, pelas intervenções via Zoom e aqui também fisicamente. E mesmo para finalizar, gostava aqui de voltar a insistir, a doutora Paula não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir a doutora Paula. A doutora Paula já está no Zoom, mas não consegue nos ouvir, produção. Conseguimos colocar a doutora Paula? Não conseguimos ouvi-la, doutora Paula, não conseguimos vê-la, mas já estamos aqui a tratar com a nossa produção internamente. Produção, podemos continuar aqui a insistir? A doutora Paula Monjani também faz parte do Fórum de Monitoria do Orçamento e é quem foi convidada para os últimos comentários e também recomendações. Recordar uma vez mais que esta foi uma importantíssima conferência africana inaugural sobre dívidas e desenvolvimento, uma ideia do Fórum de Monitoria do Orçamento e o Fórum e Rede Africana sobre Dívida e Desenvolvimento. E ainda recordar que o objetivo deste evento é, portanto, de certa forma, a construção de um movimento cívico de maneira sustentável para além da atual crise da dívida. E mesmo para finalizarmos, gostávamos aqui de contar com os comentários da doutora Paula Monjani para últimas considerações e também, de certa forma, algumas recomendações. Produção, podemos avançar? Estamos aqui a tratar alguns aspectos técnicos. Queremos pedir sinceras desculpas aos nossos internautas. Estamos a fazer tudo para que possamos ouvir aqui as recomendações da doutora Paula Monjani. Antes mesmo de finalizarmos esta Conferência Africana Inaugural sobre Dívida e Desenvolvimento, como já fazia referência a uma ideia do Fórum de Monitoria do Orçamento e o Fórum em Rede Africana sobre Dívida e Desenvolvimento, Afrodad. Já podemos, colegas, produção?
Já podemos avançar? Podemos aguardar, produção? Vamos aqui a fazer os possíveis e também impossíveis para, antes mesmo do término do nosso evento, podermos contar com esta intervenção. Doutora Paula, que está a acompanhar a nossa conferência desde o princípio. Bom, parece que não será desta, não conseguimos colocar a doutora Paula, não conseguimos nos comunicar com a doutora Paula, entretanto, mesmo para finalizar, podíamos pedir aqui o Reginaldo Chauneca, representante do Afrodet, para deixar ficar aqui últimas considerações. Conseguimos, produção? Reginaldo Chauneca. Reginaldo Chauneca. Okay, thank you very much. I'm not able to put on my video. I will just proceed with the audio. Ok. So, ladies and gentlemen, I would like to express my sincere gratitude for having spared much of your valued time to attend our event. I hope the deliberations which we had during this webinar will be implemented both by the government, civil society, and private sector for the betterment of Mozambican citizens. I wish you a good day, a goodbye.